Oi pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar um pouquinho sobre as coisas que eu mais gostei de assistir e de ler no mês de janeiro de 2026. E se você é um inscrito aqui do passado, deixa eu fazer um pequeno disclaimer. Vocês perceberam talvez que eu não estava postando vídeo já faz bastante tempo. Eu tinha realmente parado de produzir conteúdo no ano passado, né, em 2025, porque eu sou muito chata, eu me comparo muito com as pessoas, eu me cobro muito e eu tava nessa luta tentando transformar a criação de conteúdo num trabalho que me desse dinheiro, né? E isso é muito difícil. Então começou a pesar muito pra mim, eu resolvi parar. Mas eu sinto falta de compartilhar as coisas que eu gosto, então eu resolvi voltar a fazer vídeos esse ano, mas uma pegada mais de boa, só como um hobby mesmo, talvez até como um tipo de diário aqui, né, de compartilhar as coisas. Então, se você me conhecia do passado e estava com saudades dos vídeos, estamos de volta. Espero que agora de verdade, né? Espero que agora de uma forma positiva. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e bora lá. Eu queria começar falando de série, porque teve uma série que eu gostei muito em janeiro e que ela foi, assim, zero divulgada. Acho que poucas pessoas acabaram assistindo por vários motivos, né? Primeiro, por conta da falta de divulgação, mas segundo, por conta da situação em que a Marvel está nesse momento. Estou falando de Wonder Man, ou como ficou a tradução aqui para o Brasil, Magnum, que é a série mais recente da Marvel, que chegou no Disney Plus, acho que foi 27 de janeiro, e eles lançaram, milagrosamente, a temporada inteira de uma vez. Isso era uma coisa que me incomodava bastante nas séries da Marvel, que era ser séries semanais, quando claramente é uma história muito contínua, que não fazia tanto sentido assim a gente esperar uma semana inteira pro próximo episódio, né? Então eu achei muito legal, por um lado, eles terem lançado a temporada inteira, porque eu acho que funciona bem como uma maratona, mas por outro lado ficou uma sensação de tipo, parecia que a Marvel tava querendo se livrar dessa série. Eles não divulgaram muito, né? Então parecia que era uma coisa tipo, gente, já estamos aqui, vamos lá, solta aí e simbora, porque eles estão focados mais no futuro aí, né? No Vingadores Doomsday. O que é uma pena, porque Wonder Man é uma série muito boa. Eu gostei demais. Ela é protagonizada pelo Yahya Abdul-Mateen e vai contar a história do Simon Williams, que é um ator. Ele tá nessa luta aí, né? Tentando fazer a coisa vingar, fazer a coisa acontecer. Então, é uma história que mostra muito desses bastidores, assim, né? Do dia a dia de um ator que não é famoso, né? Que tá tentando pegar teste e tentando conseguir qualquer coisa ali para a carreira desenrolar. Só que o Simon tem poderes. E a questão é que, por conta de uma situação que aconteceu no passado, hoje em dia, se um ator tem poderes, ele vai ter mais dificuldade para trabalhar. Então o Simon quer esconder isso o máximo possível, e isso acaba se tornando uma bola de neve na vida dele, porque ele tem muito medo que as pessoas saibam que ele tem poderes, portanto, ele reprime isso, ele não lida com esses poderes, ele não consegue manejar esses poderes, né? Ele fica só tentando suprimir e não controlar no sentido de ter controle sobre isso. Ele acaba se tornando meio que uma bomba relógio, porque se ele tá em momentos de tensão, nervoso, ele pode acabar explodindo. E eu achei muito interessante que tem uma conexão muito grande dessa relação do Simon com os poderes dele, com como ele vai lidar com a vida de uma forma geral. Esse medo que ele tem, essa relação complicada que ele tem com quem ele é e com ele ter poderes, reflete na forma como ele vai se relacionar com a família, com a namorada e com o trabalho dele, que foi uma coisa que eu me identifiquei bastante, porque ele é muito tenso, assim, ele não consegue deixar que as coisas fluem, né? Ele precisa muito se preparar excessivamente para fazer um teste, etc, porque ele tem muito medo das coisas não darem certo, ele tem muito medo das coisas saírem do controle. Então eu achei muito bem amarradinho, assim, a construção desse personagem. E eu amei demais a relação dele com o Trevor Slattery, que é o personagem do Ben Kingsley dentro da Marvel, né? Que a gente conheceu lá no Homem de Ferro 3, que ele interpretou ali o Mandarim, e depois descobriu-se que não era, né, o Mandarim de verdade, era só um ator e tal. O Trevor vai acabar sendo colocado ali na vida do Simon, por conta dos dois serem atores, e a dinâmica desses dois é muito, muito, muito legal de acompanhar. Acho que fazia tempo que eu não via uma dupla dinâmica, assim, na Marvel, e muito encantadora, assim, a relação deles. Eu acho que essa é uma série bastante
focada no desenvolvimento dos personagens, o que é um grande acerto, porque eu acho que nesses últimos anos, assim, a Marvel tem focado tanto em o que vai acontecer no futuro e preparar os personagens para os grandes acontecimentos, como se eles não fossem personagens de verdade, com vidas de verdade, mas sim como peças dentro desse tabuleiro muito maior. E isso me entristece muito, porque eu acho que o que me fez me apaixonar por histórias de super-heróis era a junção das 2 coisas, sabe. Você ter esse universo fantasioso, mas você se encantar por essas pessoas que estão por trás das máscaras e dos colãs. E foi muito legal ver que essa série realmente se focou primeiro nas pessoas, antes dos poderes. Então, por isso, Wonder Man é uma série muito diferente das outras da Marvel, ela é bem mais contida, o que é ótimo, né, por conta disso que eu falei. Não é uma história que se preocupa em querer falar de grandes situações, etcétera, tá focada mais nesse personagem, mas ela também acaba tendo muito menos ação, então se é isso que você está buscando, talvez você não goste tanto da série. Mas se você tá buscando uma história divertida, interessante, e com bom desenvolvimento, essa é uma ótima série. São 8 episódios só, eles são bem curtinhos, então é uma maratona super rapidinha de fazer, e eu recomendo demais. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer no futuro desse personagem. Sinceramente, eu não me importo, no sentido de que, caso não tenha uma outra temporada, eu acho que tá tudo certo, a história fecha bem, e se o personagem aparecer no futuro, vai ser legal ter essa informação, né, anterior de onde ele veio, quem que ele é, com mais profundidade, porque provavelmente, né, se ele for colocado dentro de uma equipe de Vingadores, etc., a gente não vai ter muito esse espaço. Falando agora de filmes, eu assisti bastante coisa em janeiro. Esse ano eu tô bem focada, assim, em assistir mais filmes, porque todo final de ano, quando chega aquele momento lá que todo mundo compartilha o seu recap do Letterboxd, sempre os meus amigos assistiram, tipo, mais de 100 filmes no ano, mais de 200 filmes no ano, e eu sempre fico me sentindo uma inútil que não assiste filme nenhum. Eu sei que, enfim, cada um tem uma rotina diferente, tá tudo certo não assistir mais de 100 filmes no ano, mas é uma coisa que eu sentia muita falta, assim, especialmente em casa. Eu tenho muita dificuldade, tinha, né, na verdade, eu acho. Tinha bastante dificuldade de assistir filmes em casa, de dar play, de conseguir me concentrar. Só que ao mesmo tempo é muito complicado ir no cinema, porque as pessoas são muito mal educadas, então eu guardo o cinema realmente para momentos muito específicos, além do custo também, né, que não tá fácil, ir no cinema todo final de semana. Então eu tô muito feliz que eu tô conseguindo assistir mais filmes em casa. Então assisti bastante coisa, coisas boas, coisas ruins, eu vou destacar aqui os meus favoritos. Eu comecei o ano assistindo Enigma de Outro Mundo, que foi uma indicação de um amigo muito querido que adora esse filme, e eu finalmente fui tentar assistir, achando que eu não ia gostar, e eu surpreendentemente amei. É um filme de 82, estrelado pelo Kurt Russell, e vai contar a história de uma equipe ali de cientistas, e aí coisas começam a acontecer, assim, tipo, eles começam a sofrer ataques ali de uma coisa, né, o título em inglês é The Thing, a coisa. Enfim, e aí eles vão tentar se salvar nessa situação. E eu acho que 2 coisas me chamaram muita atenção no filme. Primeiro, que ele é dos anos 80, né, então os efeitos visuais da época são todos práticos, eu acho que não deve ter nada de computador, assim, envolvido, e se tiver, é muito pouco. E eu fiquei muito surpresa porque, dá realmente bastante medo, teve uma cena, assim, que me perturbou bastante, e é muito legal, assim, quando a gente vê filmes antigos que foram feitos dessa forma e que a gente assiste no futuro e eles ainda se seguram, né. Eu acho que isso é uma coisa que tem muito filme hoje em dia feito com computação gráfica que já parece que envelhece no segundo seguinte que o filme é lançado, sabe. Enquanto que esses efeitos práticos, eu sinto que eles sobrevivem mais ao tempo, mesmo eles parecendo datados de certa forma, mas eu sinto que por ter sido feito ali de verdade, isso sempre vai ser interessante de assistir, sabe. E outra coisa que me chamou muita atenção no filme é que ele vai abordar, além dessa questão do terror e do gore, que tem bastante, ele vai trabalhar muito a desconfiança ali na equipe, porque essa coisa que começa a atacar ali eles, ela pode tomar a forma de qualquer pessoa. Então chega um momento ali do filme que cria-se uma neura gigantesca entre esse grupo. Então isso é muito interessante de ir observando dessa dinâmica deles, e você também fica tipo: "Espera, mas será que fulano tá? Será que fulano não tá?" Ou então tem personagens que vão dando sinais e você fala: "Puts,
isso aqui vai atacar a galera, tal. Então foi um filme muito instigante de assistir e muito legal de admirar realmente, né, por ter sido feito, em 82. Eu acho que ele ainda sobrevive demais ao tempo, recomendo muito. Outro filme que eu queria destacar é o Eternidade, que foi lançado no ano passado. Ele é estrelado pela Elizabeth Olsen, também conhecida como a Wanda Maximoff da Marvel, e pelos esqueci os nomes dos divos, Miles Teller e Callum Turner, claro. É uma comédia romântica que vai trabalhar um triângulo amoroso bem inusitado. A personagem da Elizabeth, que é a Joan, ela é casada com o Larry, que é interpretado pelo Miles Teller, e eles acabam falecendo, num curto período de tempo, assim, entre uma morte e outra. E eles acabam descobrindo que existe um limbo, né, depois que você morre, que você tem um momento ali para escolher onde você vai passar a sua eternidade. Tem diversos lugares diferentes de todos os tipos possíveis, só que uma vez que você escolhe, você não pode, voltar atrás. Só que quando a Joan chega lá nesse limbo, ela acaba reencontrando o Luke, que foi o primeiro marido dela quando ela era jovem. Então ela foi casada com o Luke quando ela era jovenzinha. O Luke acabou falecendo muito jovem, porque ele foi pra guerra. E aí ela, né, vai vivendo a vida, conhece o Larry, fica casada com o Larry muito tempo. E aí, quando morre, o Luke tá lá esperando ela, e aí ela tem que escolher onde ela vai passar a eternidade e, nesse caso, com quem. Eu achei o filme muito divertido, ele é bem engraçado, fazia tempo, assim, que eu não dava umas gargalhadas. É um filme muito interessante visualmente também, ele é bem rico visualmente, gostei bastante da fotografia. E é um romancezinho, né, ele vai falar bastante sobre esses desdobramentos do amor. A Joan e o Larry estão casados há muito tempo, então eles passaram por muitas coisas, boas e ruins. Já a Joan com o Luke, fica aquela coisa do amor que eles não conseguiram aproveitar ao máximo, né, eles ficaram pouco tempo juntos. O Luke foi embora muito jovem, ela nunca esqueceu dele. Então são 2 situações que tem a sua força ali, né, tem o seu impacto emocional na Joan. E aí, enfim, vão acontecer várias peripécias durante, o filme. Os 2 ficam, né, se bicando, obviamente, fica meio que tentando, né, mostrar pra ela que ele é a escolha certa e tal. No final das contas, não é um filme, assim, super transgressor, na mensagem que ele quer passar, mas ele é bastante divertido, acho que ele tem piadas muito boas. No elenco tem também a Da'Vine Joy Randolph, que ela ganhou o Oscar, não ganhou? Exatamente, ela ganhou o Oscar pelo filme Os Rejeitados, em 2024. Ela é muito engraçada, ela é muito carismática, ela trabalha ali, né, no limbo do pós-morte. É quase como se eles fossem agentes, assim, que vão ajudar as pessoas que faleceram a passar por esse processo, né, de escolher a sua eternidade e tal. E aí ela é responsável pelo Larry, enquanto tem um amigo dela que é responsável pela Joan e pelo Luke. Então meio que tem essa competição também de qual dos 2 vai vencer, né, com o seu morto ali, qual dos mortos vai ficar com a Joan. Então é um filme muito divertido, acho que é bem fofinho, assim, nada muito transgressor, mas é bem bacana. Agora, um filme que eu fiquei alucinada foi Vampiro Humanista Procura Suicida Voluntário. Esse é um filme de 2023, ele demorou bastante pra chegar aqui no Brasil, e se eu não me engano foi no finalzinho de 2025 que ele chegou na Netflix. Sinceramente, eu queria fazer um vídeo só sobre esse filme, porque eu amei muito, muito mesmo, mas vou tentar passar o máximo possível aqui o quanto ele é maravilhoso. O filme vai acompanhar a história da Sasha, que é uma jovem vampira. A história não se aprofunda muito na mitologia de vampiros desse universo, mas dá a entender que ela nasceu já nessa família de vampiros. E aí, quando ela é jovenzinha, assim, criança, ela meio que tem que passar por um processo ali de, tipo, se alimentar pela primeira vez de um humano para desenvolver as suas garrinhas e tal. E ela não consegue. E ela continua não conseguindo. Ela vai crescendo e ela tem esse problema. Ela tem muita empatia e aí ela não consegue desenvolver os caninos dela e ela não consegue, se alimentar, né, de sangue humano, pelo menos não de uma pessoa. Ela tem que contar com os pais dela irem lá caçar, e aí eles fazem um estoque de de sangue pra ela beber em casa num canudinho. Só que chega um ponto que a família dela fica tipo: "Olha, não tem como, não tem como, tá insustentável isso, você precisa começar a caçar", e aí eles cortam
o fornecimento ali dela. No meio do caminho, ela acaba conhecendo o Paul, que é um garoto bastante depressivo. E aí eles acabam meio que chegando num plano ali que é: o Paul não tá mais muito afim de viver e a Sasha precisa se alimentar, então ele se oferece, né, pra ela. Primeiro que assim, a premissa desse filme já é muito interessante e eu gosto muito disso, que histórias de vampiro sempre tem muito lugar pra gente trabalhar várias questões novas. Eu acho que, enfim, é a minha criatura favorita, assim, né, de acompanhar entre, sei lá, zumbis, lobisomens. Eu amo vampiros, sempre amei vampiros. E com o passar dos anos eu gosto ainda mais, porque eu acho que a gente consegue trabalhar muitas temáticas dentro dessa mitologia. E o Vampiro Humanista, ele acaba se destacando porque ele tem, uma abordagem ao mesmo tempo que é cômica, mas ele também é bastante emo. Eu acho que é a melhor forma que eu posso expressar, assim. Ele é bem um filme com cara de indie e tem personagens bastante introspectivos, né, então, eu até comentei isso com algumas pessoas, que ele me lembrou muito o Amélie Poulain, né, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Ambos são filmes franceses e tem personagens, que meio que se sentem deslocadas ali, de certa forma, mas a Sasha aqui, ela é bem mais pra dentro do que a Amélie, né. E me lembrou muito Crepúsculo também, porque acaba sendo uma história de amor adolescente, de vampiros, e tem uma vampira vegetariana, basicamente, né, assim como os Cullen. Então eu acho que essa mistura, assim, me passou uma sensação muito gostosa assistindo o filme. Eu fiquei com uma sensação de que se eu assistisse Vampiro Humanista quando eu era adolescente, ia se tornar a minha personalidade tal qual quando eu era adolescente e assisti Amélie Poulain, eu fiquei obcecada pelo filme e era obcecada por Crepúsculo também. Eu sinto que é um filme que talvez muitos jovens hoje em dia vão se identificar e vão, enfim, querer tornar a sua personalidade esse filme. Porque é isso, ele é muito bem feitinho, ele é muito fofo, ele é engraçado, mas ele tem uma profundidade ali. Enfim, eu amei, amei, amei demais. Eu sinto que eu tô falando aqui, e eu não sei se eu tô conseguindo passar o quanto eu me apaixonei por esse filme. Eu espero que sim. Ele está na Netflix, assistam, é incrível. Outro filme de 2023 que eu assisti só esse ano, que eu queria indicar aqui, é A Sala dos Professores. Quando eu assisti, estava no Prime Video, acredito que esteja ainda. Ele é um filme alemão, acho que é isso, e ele vai contar a história de uma professora, que é a Carla, que na escola ali que ela trabalha há não tanto tempo assim, tá rolando uma questão de furtos, que não se sabe muito bem quem que tá cometendo esses furtos, por quê, e ela acaba tomando a frente ali tentando descobrir o que tá rolando, e isso acaba desencadeando um montão de coisas. Então é uma história que é focada em um único ambiente, que é o ambiente da escola. Se passam vários dias, mas a gente nunca vê a casa da Carla, por exemplo, é sempre tudo se passando na escola. E ele é um filme que te mantém, assim, meio que na ponta da cadeira o tempo todo, porque, da mesma forma que a Carla tá ali intrigada sobre o que tá acontecendo, a gente também fica. A gente fica bem às cegas, e a coisa vai escalando e vão se criando situações, e é um nível de tensão, assim, muito grande. Eu não lembro se esse filme foi muito comentado na época que ele foi lançado, talvez não, mas, nossa, eu achei ele muito, muito bom mesmo, especialmente pelo ponto da ambientação, realmente. Ele é bastante tenso, ele tem algumas questões, sociais ali também, né, sobre essas desconfianças das pessoas, né, de quem pode estar furtando ali e tal, mas eu acho que ele se destaca realmente por esse suspense, assim, de como que a coisa vai se desenrolando, e aquele lembrete sempre, né, de que professores são muito santos, né, das coisas que eles têm que aguentar no trabalho. Teve várias situações, assim, vários momentos que falavam coisas pra personagem que eu ficava: "Meu Deus, eu realmente não sirvo pra ser professora", porque eu ia ter dado um berro na cara desse aluno ou na cara desse, pai, mãe do aluno, enfim. Mas é um filme muito bom, não dá pra falar muito sobre ele, porque é isso, assim, eu acho que ele te prende por conta do suspense, mas ele passa muito rapidinho, assim, né, as coisas vão se conectando e puxando, ele passa voando. Ele não é muito longo também, então recomendo demais A Sala dos Professores.
se estiver ainda no Prime Video. E óbvio que preciso falar de Hamnet, novo filme da Chloe Zhao, que é uma diretora maravilhosa, justiça por eternos, e esse filme é muito bom. Eu tava muito curiosa pra assistir esse filme, porque eu amo o Paul Mescal, amo a Jessie Buckley, amo a Chloe Zhao. E tava muito curiosa pra saber qual que era essa história, né, a história por trás da criação da peça Hamlet, do William Shakespeare. Eu não sou uma conhecedora de Shakespeare, não sabia nem direito sobre o que era Hamlet, então foi bem legal, assistir o filme e ir descobrindo, o que estava ali por trás. E é realmente tudo que falam sobre esse filme, né, ele é um filme muito emocionante, muito sensível, que vai tratar de assuntos difíceis, né, sobre perda, sobre luto, sobre, maternidade, paternidade, mas eu acho que a Chloe, ela tem uma sensibilidade, assim, muito grande em tudo que ela faz, na verdade, mas especialmente nesse filme é que eu acho que realmente é, tipo, ela no auge do trabalho dela. Os atores também colaboram muito com isso, mas eu acho que é isso, se não fosse a visão dela e a forma dela de querer contar essa história, não seria do mesmo jeito. E assim, eu fui assistir o filme, como eu falei, por conta do Paul Mescal, por conta da Jessie Buckley, mas quem se destacou pra mim foi o Jacob Jupe, que interpreta o Hamnet, né, o filho em questão ali, né, do Shakespeare e da Agnes. E que garotinho fofo, meu Deus do céu, ele é muito bom. Tem uma cena dele em específica que, assim, de acabar com qualquer um, muito foda. É a minha cena favorita do filme, provavelmente é a dele. Mas, assim, Jessie Buckley que mulher maravilhosa. Eu gosto muito dela, já faz bastante tempo, e é muito legal agora poder ver o nome dela na boca de todo mundo, porque ela realmente é sensacional, ela é muito talentosa, acho que ela vai realmente levar o Oscar de melhor atriz. E o Paul Mescal é aquela coisa, né, ele se especializou em fazer homens tristes, e ele continua fazendo um excelente trabalho, fazendo mais um homem triste aqui. Então, assim, recomendo demais. É um filme muito poderoso, muito bonito. E gostaria, assim, que ele levasse o Oscar de melhor filme, sinceramente. Eu acho que é meu filme favorito, talvez, ali. Mas acho que não vai levar, não. Acho que vai ser uma batalha após a outra, né? Mas, enfim, fica aí a recomendação se estiver ainda nos cinemas de onde vocês moram. Se não estiver, depois que tiver aí pra alugar, pra comprar, pra assistir em streaming, assistam, vale muito, muito a pena. É muito bonito de observar o trabalho realmente de direção e de montagem da Chloe, que é uma coisa que eu acho muito legal, que ela sempre participa da edição dos filmes dela, eu acho isso muito bacana. Eu, como editora, acho muito legal. Então, é isso, é maravilhoso. Mais um filme de 2023 aqui pra eu comentar, que é How to Have Sex. É um filme que tá na MUBI, é estrelado pela Mia McKenna-Bruce, que é uma atriz que eu gosto bastante. Eu conheci ela na série de Academia de Vampiros. Quem tava aqui na época dos vídeos de Academia de Vampiros, hein, galera? É uma série bastante duvidosa, mas eu fui muito com a cara da Mia, eu achei ela uma boa atriz, e ela acabou fazendo esse filme que, na época que ele foi lançado, acabou rendendo muito destaque pra ela, e se eu não me engano ela ganhou um prêmio. Isso mesmo, ela ganhou em 2024, né, no ano seguinte do lançamento do filme, o EE Rising Star, que é um prêmio do BAFTA, que é o Oscar britânico, né. Esse Rising Star é um prêmio que eles dão pra atores que estão em ascensão, se eu não me engano o Tom Holland tem um prêmio desse também, e realmente a Mia, ela é muito boa. Esse é um filme também bastante intenso, assim, e vai contar a história dessas 3 amigas que vão passar, acho que é uma semana, assim, eu esqueci o nome da cidade pra onde elas vão, mas elas vão, tipo, passar umas férias, elas querem que seja o melhor verão das vidas delas, e aí elas querem, né, sair, dançar, beber, transar e tal. Só que uma das meninas, que é a personagem interpretada pela Mia, que se chama Tora, ela é virgem, e dá pra ver que claramente existe uma pressão ali que talvez ela coloque nela mesma, mas a gente sente que também vem de fora, né, de tipo, ela precisa transar logo. E aí o que deveria ser um super rolê divertido, o melhor verão das vidas delas, acaba tomando caminhos, né, um pouco mais complicados. O filme vai trabalhar bastante essa dinâmica dessa amizade das meninas e ramificações não tão positivas. Eu acho que o filme lida com a amizade feminina de uma forma bastante real, né, porque especialmente quando a gente é adolescente, tem algumas dinâmicas que não são exatamente muito positivas, mas no momento que a gente tá vivendo, a gente não sabe que aquilo não é legal, né, só depois com o tempo, com a vida acontecendo e com a idade que a gente olha pra trás e enxerga as coisas de uma forma diferente, então eu acho que o filme trabalha isso de uma forma
é bastante interessante. E também vai trabalhar essa questão da sexualidade da Tara e da relação dela com alguns rapazes ali que ela vai conhecer na viagem. E, enfim, vai falar um pouco ali sobre consentimento e etc. Então, tem umas temáticas bastante densas, assim, na história. Eu tinha bastante medo de ver esse filme, eu enrolei bastante pra ver ele, porque eu tinha medo de ser pesado, e ele não é exatamente pesado, mas ele também não é exatamente leve. Acho que o legal é que, assim, não é nenhum spoiler, mas acho que ele termina numa nota, positiva. Eu acho que é importante quando a gente tem uma história que vai tratar sobre os assuntos que esse filme trata, hoje em dia é legal que a gente tenha alguma esperança no final, porque senão a gente, né, quer desistir de tudo. Eu gostei da forma como o filme amarra as coisas no final. E a Mia McKenna Bruce, ela é sensacional. Ela me lembra muito a Florence Pugh, que é uma atriz que eu sou completamente apaixonada. Elas têm a vozinha rouca, né, as 2 são britânicas, as 2 têm uma vozinha rouca, mas eu acho que o estilo de atuação das 2 é muito parecido. Não vejo a hora, inclusive, de botarem essas 2 pra interpretarem irmãs, porque eu acho que daria um match muito bom. Enfim, eu acho que é uma história bastante interessante de assistir, até porque é escrita e dirigida por uma mulher, né, e eu acho que é por isso que a forma como os assuntos são tratados me pareceu tão verdadeiro, né, porque eu acho que realmente vem de um lugar de vivência dessas questões. E, sinceramente, agora eu não me lembro se eu vi o filme porque eu vi a série ou se eu vi a série porque eu vi o filme, mas a Mia McKenna Bruce, ela estrelou também na Netflix agora em janeiro a série Os Sete Relógios de Agatha Christie. E eu só assisti essa série por causa dela, basicamente. Não achei sensacional, mas também não é ruim. Então vou fazer uma menção honrosa aqui a essa série. São 3 episódios, acho que de 1 horinha. E é uma série de história da Agatha Christie, então aconteceu um assassinato ali e vai ser descoberto. É divertidinha e a Mia é uma graça, então fica aí uma recomendação extra. Eu assisti em janeiro, mas não se destacou super, assim, pra mim, então tô só mencionando aqui por conta do How to Have Sex. Esse vídeo talvez já esteja muito longo, eu já estou aqui há bastante tempo, vou passar um pouco mais rapidamente por alguns destaques aqui pra mim. Assisti Paddington 2, eu tinha assistido o primeiro Paddington em 2024, quando eu estava me preparando pra ir pra Londres, eu chorei muito assistindo e fiquei pendente aí na continuação do Paddington, então assisti finalmente o Paddington 2. Acho que gosto mais do primeiro, mas 2 é muito divertido também. Assisti também finalmente um outro filme que eu queria há muito tempo, que é O que Terá Acontecido a Baby Jane. Ele estava na HBO Max, mas eu acho que agora ele já saiu, infelizmente. Mas se vocês conseguirem achar pra assistir, recomendo demais. Esse é um filme mais de terror psicológico, assim, vai contar a história de 2 irmãs e da relação delas. Elas são interpretadas pela Bette Davis e pela Joan Crawford. E talvez vocês conheçam um pouco sobre esse filme por conta daquela série Field, do Ryan Murphy, que conta sobre os bastidores desse filme, se eu não me engano, porque elas se bicavam, um negócio assim. Eu não assisti a série, eu não me aprofundei na história, mas eu sei que esse babado existe. E O que Terá Acontecido a Baby Jane é muito, muito legal. Eu acho que talvez ele seja um pouquinho longo demais para o meu gosto, mas de resto, assim, eu acho que a construção da dinâmica das personagens é muito interessante, a ambientação, assim, o suspense que vai se criando ali é muito legal, a fotografia é belíssima, eu amo filme em preto e branco, e esse aqui é, assim, perfeito. O contraste do preto e do branco, assim, é muito forte e isso faz toda a diferença para a história. Tem bastante surto também, e eu acho que vale muito a pena conferir, especialmente pelo trabalho da Bette Davis. Eu acho que ela tá, assim, sensacional. Ah, pra encerrar essa parte de filmes, eu assisti A Única Saída, que é o novo filme do Park Chan-wook, que é o diretor de A Criada, que é um filme que eu amo de paixão. É o diretor de Oldboy também, que é muito conhecido, mas eu nunca assisti Oldboy. Esse era um filme que tava na mostra no ano passado e parecia que seria aí um favorito nas premiações, especialmente, né, na categoria de melhor filme internacional e tal. E acabou que o filme foi sumindo, assim, e não chegou no Oscar, infelizmente, porque é um filme muito legal. O filme vai pra um lado mais da comédia, vai contar a história de um pai de família que, depois de trabalhar por, tipo, 25 anos numa empresa, ele é demitido, e aí ele acaba tomando atitudes bastante drásticas pra tentar mudar essa situação. Esse é um daqueles filmes que é bom você não saber tanta coisa assim, porque o desenrolar das coisas é o que vai tornando tudo interessante, como a coisa vai, sabe, escalando. Ele é bem divertido, ele é bem engraçado, mas ele também tem uma crítica bem grande aí, né, em relação a essa dinâmica, né, de empresa e funcionário e
o quanto as pessoas se tornam descartáveis dentro dessa dinâmica e dentro do capitalismo que a gente vive e como a gente tá à mercê disso, né. Então eu achei um filme excelente. E bom, vamos falar um pouquinho de livros, porque em janeiro eu li O Morro dos Ventos Uivantes. Pois é, estamos prestes aí a assistir a adaptação, a versão, né, da Emerald Fennell. E eu resolvi finalmente ler esse livro, porque como uma boa cria de Crepúsculo, eu sempre tive curiosidade de ler o livro favorito da Bella Swan, não é mesmo? Especialmente depois que começaram a sair os teasers e tal do filme da Emerald, eu fiquei mais curiosa ainda por ver reações muito, né, categóricas de pessoas que leram o livro, de quererem já opinar sobre o filme, mesmo sem terem visto o filme, só a partir do teaser, do trailer. E aí eu falei: "Não, vamos ler esse babado aí". E realmente é um livro muito bom, é justificável que ele tenha sobrevivido por tanto tempo, né, o livro tem o quê? Uns 180 anos, 185 anos, e eu acho que essas histórias que sobrevivem por muito tempo, elas têm um porquê, e eu acho que o Morro dos Ventos Vivantes é uma história muito fascinante, assim, sabe. Só que eu fiquei muito impressionada de descobrir como que era a história, porque esses clássicos, né, quando a gente não vai realmente conhecer de verdade, a gente acaba criando percepções sobre as histórias a partir do que a gente conhece, né, do imaginário. Eu senti muito isso, porque ano passado eu li Drácula, eu li Frankenstein, e a gente acaba tendo um imaginário dessas histórias a partir de filmes, etcétera. E aí quando a gente vai para o original, a gente às vezes descobre que, puxa, aquilo que eu achava que era essa história, na verdade, é uma construção imagética aí ao longo dos anos e não necessariamente é a história de fato. E eu acho que o Morro dos Ventos Vivantes sofre disso também, mas ao mesmo tempo eu também vi opiniões de pessoas que leram o livro querendo determinar o que que é essa história de uma forma que eu não concordo depois de ter lido o livro. E achei muito curioso também que todo mundo estava querendo dar muita opinião sobre o que que o livro é e o que que o filme tá fazendo de errado, mesmo sem tendo visto o filme. E ninguém mencionou o fato de que essa é uma história narrada por uma terceira pessoa, né. Esses 2 personagens, né, a Catherine e o Heathcliff, que são tão conhecidos e que, enfim, vai ser o foco principal ali da adaptação da Emerald Fennell e é o foco principal de basicamente todas as adaptações que a gente tem, né, no cinema do Morro dos Ventos Vivantes, eles não são os narradores, então a gente não tá com eles o tempo todo, o que eu acho que, né, abre um espaço ali pra você preencher lacunas muito grande, mas eu não via ninguém falando disso. Eu só fui descobrir isso quando eu fui ler o livro de fato. Mas enfim, eu não quero me aprofundar muito aqui sobre, essa história, porque eu vou assistir o filme e aí eu quero trazer um vídeo mais, né, completo. Mas caso você, né, tenha curiosidade, queira ler o livro, eu não sei se eu recomendo pra todo mundo, porque de fato foi uma leitura mais fácil do que eu esperava, mas não é uma história fácil, porque ela é cheia de personagens difíceis. Todo mundo nessa história não é exatamente mocinho, e eu não acho que é também exatamente vilão. Mesmo o Heathcliff, que é o personagem mais difícil, assim, que tem as atitudes mais que você não consegue defender, você ainda entende de onde as pessoas estão vindo, né, então eu acho que é uma história bastante complicada, assim, de se gostar, porque ela não foi feita pra ser gostada, eu acho, sabe. Mas em resumo vai contar a história da dinâmica ali dessa casa, né, que se chama o Morro dos Ventos Vivantes, e essa família, e a dinâmica deles e especialmente, né, a relação mais profunda que se desenvolve entre a Catherine e o Heathcliff, e, enfim, o desenrolar disso através dos anos e através até de mais gerações dessa família, né. É como se fosse essa coisa tão intensa e tão tóxica que eles têm que acaba, tipo, meio que explodindo e espirrando em todo mundo em volta. Isso, assim, o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Porque, de novo, eu não quero me aprofundar aqui muito na história, porque realmente tem muito o que se falar sobre, mas eu só queria pontuar que eu li o livro desse mês e foi realmente um destaque pra mim. É uma leitura bastante interessante, acho que a Emily Brontë, ela tem uma escrita que, por mais que, tipo, não seja exatamente uma história fácil, me capturou de um jeito. Eu li muito rápido esse livro, assim, muito mais rápido do que eu esperava. Então, realmente eu achei fascinante, assim, e tô muito curiosa pra ver a adaptação da Emerald, porque eu gosto muito do trabalho dela, apesar de eu discordar fortemente dela ter escalado o Jacob Elordi pra esse papel, né, porque o Heathcliff é de fato narrado no livro
como uma pessoa que não é branca. Esse é o único ponto negativo que eu consigo ver nessa adaptação por enquanto. Então, tirando isso, eu tô muito curiosa, porque eu acho que tem espaço na história para se criar, e eu acho que é isso que a Emerald tá fazendo, e eu acho que ela tem total direito de fazer. Eu não acho que a adaptação tem que ser Ctrl+C, Ctrl+V do material original não, gente, ainda mais uma história tão velha. Então, assim, vamos se acalmar. Uma outra história bastante clássica, bastante conhecida que eu li em janeiro foi O Médico e o Monstro, o estranho caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Eu não tinha tantas informações sobre essa história, porque eu acho que ela não é tão adaptada, assim, quanto outras histórias, assim, clássicas, né. Mas tem uma banda que eu gosto que chama Hailstorm, que tem uma música que se chama Mrs. Hyde, então era a minha minha conexão ali com essa história. Fiquei muito surpresa de ver que é uma história muito curta. Eu peguei o livro no idioma original, né, li em inglês, que era uma coisa que eu estava querendo voltar a fazer também, e eu achei que, enfim, por ser uma história curta, seria mais de boa, mesmo sendo um texto mais, antigo, né, tinha várias palavras que eu não entendia, tal, ia dando uma procurada ali pra entender melhor o contexto, mas de uma forma geral foi uma leitura bem de boa, assim, e vai contar essa história de quase que uma história de horror, né, digamos, desse médico, né, o Dr. Jekyll, que acaba criando experimentações ali, e isso vai resultar no Sr. Hyde. Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque eu acho que a graça da história é justamente a gente ir descobrindo, os pormenores. Se eu falar aqui o porquê da história, eu sinto que eu vou estar falando da história inteira, mas eu recomendo bastante, achei muito legal, é super curtinho, super rapidinho de ler. Pra encerrar, queria falar aqui de uma duologia? Acho que é assim que fala, né? Trilogia, duologia. 2 livros que são um continuação do outro, que se chamam Anatomia, uma história de amor, e Imortalidade, uma história de amor, escritos pela Dana Schwartz. E vou contar a história da Hazel, que é uma jovem ali do século XVIII, nunca lembro qual que século são as coisas. Mas que ela tem a ambição de se tornar cirurgiã. E obviamente, né, que as mulheres nessa época não podiam fazer porra nenhuma. E óbvio que ela se tornar, cirurgiã não é uma possibilidade, né, mas ela vai dar um jeitinho ali de conseguir estudar. E para ela ser uma boa cirurgiã, ela tem que estudar anatomia. E para estudar anatomia, ela precisa de corpos. E aí nisso ela vai acabar entrando em contato com o Jack, que trabalha como um ressurreicionista, acho que é assim a palavra. É um nome que eles dão lá para os meninos que trabalham desenterrando corpos para vendê-los para estudantes, médicos e etc. Porque nessa época aí, né, só é permitido legalmente que se estudem corpos de pessoas que foram mortas ali na forca e tal, né, que foram condenadas por crimes, etc. Mas aí às vezes não tem corpo suficiente, então cria-se esse nicho de trabalho aí, que é o galera ir lá e pegar corpo da cova. E aí, enfim, Jack e Hazel vão criar uma relação aí, e vai ter um mistério que vai estar rolando em paralelo à história deles. Assim, os 2 livros são bem simples, ao meu ver, não é uma história, assim, que muda vidas, mas eu gostei tanto, foi tão gostosinho de ler, especialmente o primeiro. O segundo eu gostei um pouco menos, mas acho que é legal, porque, enfim, termina a história, tem que ler. Se você gostou do primeiro, tem que ler o segundo, não tem como. Mas o primeiro acho que eu gostei mais. Fiquei bem cativada pelos personagens, especialmente pelo Jack, eu acho que ele é muito carismático, mas a Hazel é muito legal também. Eu acho que ela fica quase ali pra cair naquele estereótipo de tipo: "Ah, eu não sou como as outras garotas, eu sou diferente e tal". Mas eu sinto que, especialmente no segundo livro, eu acho que a autora ela consegue equilibrar melhor a Hazel ser quem ela é, né, e ela, enfim, se interessar por mexer em corpos humanos, né, e querer se tornar uma cirurgiã, com ela ser apenas uma garota, né. Eu gosto mais desse equilíbrio do que aquelas personagens que, tipo, ela precisa negar tudo o que é feminino, se é pra ela ser uma personagem que é inteligente, que quer ser levada a sério, que quer trabalhar com algo que é mais ligado a homens, etc e tal. Então eu gostei da Hazel, gostei do Jack, gostei da dinâmica dos 2. É uma leitura bem fácil, passa bem rápido, e tem essa vibezinha, não vou usar a palavra aqui, não é gótico, não é uma história gótica, mas eu acho que se você gosta de histórias góticas e quer uma história mais levezinha, é um gótico suave, eu acho que talvez dê pra categorizar, assim, como um gótico suave, bem suave. Eu acho que é isso, gente. Eu já falei pra caramba, eu tô aqui gravando faz o quê? 1 hora?
1h20, não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, faz tempo que eu não faço isso, então eu estou enferrujada e eu só sentei aqui e fui vendo as coisas enquanto eu, né, ia gravando. Então, desculpa se esse vídeo ficou confuso de alguma forma. Espero fazer esse vídeo todo mês, né, pra fazer esse apanhado geral das coisas. Mas é claro que eu quero trazer vídeos sobre assuntos específicos, então gostaria muito de fazer um vídeo sobre o Vampiro Humanista, como eu falei, mas não sei se eu vou conseguir. Mas o Morro dos Ventos Vivantes eu acho que não vai ter como, porque tenho muitas coisas pra falar já sobre essa história e com certeza vou ter muitas coisas pra falar sobre o filme. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, indicações também de coisas que vocês leram, viram em janeiro que vocês gostaram, expectativas aí pro Morro dos Ventos Vivantes, e espero ver vocês no próximo vídeo, espero conseguir. Não fiquem bravos comigo se eu não conseguir trazer vídeo toda semana, porque estamos tentando voltar, né, de uma maneira mais leve e tal, mas espero estar aqui semana que vem e espero ver vocês no próximo vídeo. E é isso, beijo e tchau, tchau!